Sabe, a constituição de um país não é só um monte de papel com leis, né? É, na verdade, a história daquele lugar. A identidade, os valores, as brigas, tudo tá ali. É basicamente o roteiro que diz quem tem o poder, quem segue as regras e, o mais importante, até onde esse poder pode ir. Então, vamos pensar nisso. Para que serve esse tal manual de regras? A resposta é bem direta. Sem ele, vira bagunça. O poder fica sem limite nenhum e os direitos das pessoas não têm garantia alguma. Pensa na Constituição como o alicerce, a fundação, onde a gente constrói a sociedade inteira. E olha que interessante. Esses manuais não nascem do nada, em tempos de paz e tranquilidade. Muito pelo contrário, eles são criados assim no calor do momento, sabe? No meio de uma crise. Pensa aí, fim de uma ditadura, uma revolução, uma mudança social gigante. É nesses momentos que surge a pergunta: tá, e agora? Como é que a gente vai viver junto daqui pra frente? A Constituição é a resposta para isso. E aqui no Brasil, essa pergunta já foi respondida 7 vezes. 7 constituições diferentes desde a independência. É muita coisa, né? Cada uma delas é tipo uma fotografia da sua época, mostrando exatamente quais eram as tretas, os ideais daquele momento. É uma história de vamos tentar de novo, uma reinvenção que não para. Para a gente entender por que essas regras mudam tanto, a gente precisa olhar para uma tensão, uma briga de ideias lá no coração do direito. É como se fosse um cabo de guerra eterno entre o que a gente acha que é justo e o que o Estado diz que é a lei. Parece um trava-língua, né? Mas a resposta para essa pergunta define basicamente tudo. Essa questão separa o pensamento sobre leis em 2 grandes escolas, e elas influenciaram demais a história do Brasil. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Bom, de um lado a gente tem o justnaturalismo. A galera dessa corrente acredita que existem direitos que são universais, que já nascem com a gente, sabe? Uma justiça natural que está acima de qualquer lei que um governo possa criar. Para eles, uma lei só vale se ela for justa. Já do outro lado, tem o juspositivismo. Aqui a conversa é outra. Justo é o que a lei diz que é justo. Se foi o Estado que criou a regra, tá valendo. E ponto final. E essa briga de ideias não fica só na teoria, não. Na prática, a história das constituições do Brasil parece mesmo um pêndulo. Ele vai e vem de um lado para o outro, oscilando entre épocas mais democráticas, que se preocupam com os direitos de cada um, e épocas mais autoritárias, onde o poder fica todo concentrado no Estado. E aqui nessa linha do tempo, esse movimento do pêndulo fica super claro. A gente começa lá em 1824, com um poder bem centralizado no Império. Aí o pêndulo vai com tudo para o lado do autoritarismo em 1937 e de novo em 1967. Momentos em que as garantias das pessoas foram praticamente apagadas. E aí, como uma reação a tudo isso, o pêndulo volta com força total para o outro lado, em 1988, com a nossa Constituição Cidadã, que botou os direitos fundamentais no centro de tudo. Vamos dar um zoom num desses extremos do pêndulo. A Constituição de 1937, que ficou conhecida como a Polaca, foi imposta por Getúlio Vargas para começar o período do Estado Novo. E a inspiração para ela veio de onde? Dos regimes totalitários que estavam crescendo lá na Europa naquela época. Na prática, o que essa Constituição fazia era concentrar um poder absurdo nas mãos do presidente. Ela chegou a instituir a pena de morte, acabou com as liberdades individuais, como os partidos políticos, e abriu a porta para perseguir qualquer um que fosse contra o governo. Era o Estado acima de tudo e de todos, literalmente. Depois de mais de 20 anos de regime militar, aquele pêndulo que a gente falou balançou com toda a força na direção contrária. A Constituição de 1988 nasce justamente como uma resposta a esse autoritarismo todo. O apelido dela, Constituição Cidadã, já entrega o objetivo, né? Colocar os direitos das pessoas em primeiro lugar. A virada foi radical. A Constituição de 88 é considerada uma das mais completas do mundo quando o assunto é garantir direitos, tanto individuais quanto coletivos. Ela fala de proteger o meio ambiente, a cultura, a saúde, e para se proteger, ela mesma criou as famosas cláusulas pétreas. São regras que não podem ser mudadas de jeito nenhum, como o voto direto e os próprios direitos e garantias individuais. Ok, a gente já passou pela história, pela filosofia por trás de tudo. Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos para uma análise mais técnica para ver como os especialistas desmontam uma Constituição para entendê-la melhor. A pergunta parece simples, mas a resposta diz muito sobre como o nosso manual de regras funciona. Classificar uma Constituição é quase como ler a ficha técnica de um carro. Revela como ela foi feita,
como opera e, principalmente, o quão difícil é fazer alguma mudança nela. Então vamos lá para essa ficha técnica. Primeiro, a origem. Ela é promulgada. O que isso quer dizer? Que foi criada por representantes eleitos pelo povo. Não foi imposta por um ditador. Segundo, a forma. É escrita, ou seja, está tudo juntinho num documento só. E agora o ponto crucial, a alterabilidade. Ela é classificada como super rígida, e essa parte é talvez a mais importante de todas. Mas o que quer dizer super rígida? Significa que não é só difícil mudar alguma coisa nela, precisa de um processo bem mais complicado no Congresso. Além disso, ela tem um núcleo que é intocável. Aquelas cláusulas pétreas que a gente já falou, elas simplesmente não podem ser mudadas. É como se fosse um mecanismo de autodefesa da própria democracia. Para fechar, vamos entrar num último conceito, que talvez seja o mais interessante de todos. E se a gente pensar que a lei não é um texto parado no tempo, mas sim uma conversa, uma mensagem que precisa ser interpretada o tempo todo? Essa arte de interpretar tem nome, é a hermenêutica. A palavra vem de Hermes, o deus grego que era o mensageiro, aquele que traduzia o que os deuses queriam dizer para os humanos. No direito, a hermenêutica faz algo parecido. Ela busca encontrar o espírito da lei, a intenção real que está por trás daquelas palavras escritas. Esse exemplo aqui deixa tudo muito claro, né? A lei escrita diz não pise, mas a intenção real, o objetivo daquilo é não estrague a grama. Então, passar de bicicleta, embora não seja pisar, vai contra o espírito da regra. A interpretação vai além do que está escrito literalmente. E é exatamente isso que juízes e advogados fazem todos os dias. Eles usam a hermenêutica para pegar leis gerais e aplicar em casos específicos complexos da vida real. Eles buscam entender qual é a finalidade social daquela regra para conseguir fazer justiça. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se o significado de uma Constituição depende de como a gente interpreta, e a nossa interpretação muda junto com a sociedade, será que as regras do jogo são tão fixas assim? Ou será que aquele pêndulo continua se movendo quietinho o tempo todo?